Me contem aqui uma área da sua vida que você se sente emperrado e o que você acredita que esteja emperrando essa área da sua vida, essa ação, esse algo que você precisa fazer. Me conta aqui, me deixa saber. Porque uma das coisas que eu mais ouço, né, assim, é bastante recorrente no nosso trabalho, né? Estou emperrado nisso, estou emperrado naquilo. Óbvio que nós temos muitos comportamentos, né, modus operandi, copings, maneiras de lidar que nos colocam nessa posição, que a gente produz um pouco desse emperramento, né, se é assim que a gente pode falar. Mas eu acredito que existam alguns segredos no meio de tudo isso, né? Não sei se eu posso chamar de segredo, mas existem alguns ingredientes, eu acho que assim fica muito melhor esclarecido, alguns ingredientes que podem me ajudar a desemperrar, tá? A começar a me mover em relação a isso que está acontecendo, né? Então, disseram assim: eu estou me escondendo do que não sei. Será que é isso realmente, que eu estou me escondendo do que eu não sei? E aqui outro disse assim: eu sinto que estou sempre disponível para os outros e não para mim. Então, eu faço tudo aqui para todos e os estudos eu deixo para depois. Então aqui você já tem parte de como você produz a sua procrastinação. Já está mais fácil, né? Eu quero estudar, mas acho 1 milhão de coisas para fazer só para procrastinar. Eu quero emagrecer, mas ao invés de agir, eu começo a comer mais do que o normal. Então, a gente, né, e talvez algumas pessoas fiquem bem bravas aqui com o que eu vou dizer, tá? Uma coisa é assim, a gente tem que levar em consideração. Eu vou contar uma história que recentemente eu contei num grupo também. Eu acho é uma história que me tocou muito e talvez ela toque muito você, ou talvez essa história desperte em você muitas coisas, né? E uma delas pode ser raiva de mim, mas é só uma história real, tá? Então é o seguinte, certa vez eu estive com a filha de Milton Erickson, né? Então eu estava no workshop com ela, se eu não me engano, isso foi mais ou menos em 2013, e ela foi um workshop onde ela contou histórias sobre o pai dela, porque até então eu conhecia a Erickson, né? Da hipnose ericksoniana, estudando muitos livros, já tinha feito muitos cursos, mas eu tinha uma ideia do que era ele a partir dos livros, né? E do que eu tinha aprendido. E estar com ela foi muito interessante, porque era como se eu estivesse na frente do Milton Erickson, né? Era o contato mais próximo, assim, que eu tinha do que eu via nos livros. Só que esse workshop era um pouco diferente, porque ela ia contar histórias não do brilhante Milton Erickson, mas do homem Erickson. E eu acho que realmente as histórias que foram contadas ali, elas plantaram sementes profundas dentro de mim. Elas me fizeram refletir sobre muitos pontos e reforçar outros e recalcular a rota em alguns. Então, a Milton Erickson, né, se você não sabe, ele muito cedo foi acometido por poliomielite e ele ficou paralisado, né, do pescoço para baixo, né? Se eu não me engano, ele mexia os olhos e a boca só. Então, certa vez, né, eu já tinha ouvido, na verdade, lido essa história nos livros, mas nunca de uma forma tão completa quanto ela, a filha dele, nos contou. Então, certa vez, o médico da família foi lá visitá-lo, tá? Então, examinou o menino, mediu a febre, fez tudo o que tinha que fazer ali, e no corredor estava falando com a mãe e ele conseguiu ouvir o médico falando assim para a mãe: o menino não amanhece vivo. E ele, ouvindo aquilo, ele se indignou. Então ele pediu o seguinte, depois ele, quando a mãe dele foi para o quarto, ele pediu o seguinte, ele pediu que ela deixasse a janela aberta, que ele queria dormir com a janela aberta, tá? E ela deixou a janela aberta e que ela movesse uma penteadeira que tinha um espelho que ele conseguia ver a janela. Que então o espelho na frente dele conseguia ver a janela que estava aberta ali, porque ele não conseguia se virar, mas o espelho na frente dele ele conseguia ver, porque ele tinha prometido para ele mesmo que ele iria amanhecer vivo, porque a miserável daquele médico que disse isso a uma mãe. Jamais diga isso a uma mãe, que o seu filho não vai amanhecer vivo. Então, ele tomou uma decisão e ele amanheceu vivo. Ele viu o nascer do sol, só que depois disso ele entrou em coma. Ele ficou em coma mais ou menos uns 3 dias. E, bom,
se ela contou essa história, é porque ele sobreviveu, né? Mas esse aqui é o início da história. E depois, ele não tinha os movimentos, ele de fato não morreu, tá? Ele não tinha os movimentos e ele era amarrado numa cadeira de balanço, né? Próximo da janela, ele ficava ali enquanto a família saía para ir trabalhar, e ele ficava ali para tentando, né, enxergar através da janela, mas ele não conseguia muito. O máximo que ele via assim era o céu. E 60 anos, mais ou menos, 50, 60 anos antes de qualquer pessoa falar sobre neuroplasticidade nesse planeta, ele, novinho ali que era, ele começou a imaginar que o corpo dele se movimentava e ele conseguia balançar a cadeira para ver um pouco mais ali do que estava na janela. Todos os dias eles deixavam ele ali, na mesma posição, a altura da cadeira, embora fosse de balanço, ele não conseguia balançar porque ele não tinha movimentos, ele olhava o céu e ele começou a imaginar como seria o corpo dele fazendo aquilo. Em algumas semanas, a cadeira começou a balançar um pouco. Ok? Em alguns meses, ele começou a recuperar alguns dos movimentos, né? Isso 60 anos antes de a gente ter a certeza que isso pode acontecer através da neuroplasticidade. Ele simplesmente tomou uma decisão e usava o tempo dele dessa maneira. Bom, ele recuperou ali os movimentos das pernas, né? Um complemento a essa história que ela trouxe também, né? Tem muito mais detalhes do que eu vou contar aqui, mas basicamente agora ele já era deixado numa cadeira lá embaixo, no terraço, enquanto a família saía para trabalhar, nas fazendas, enfim, e muitas vezes, né, ele caía da cadeira de propósito para se rastejar no chão o máximo que ele conseguia. Ele sabia que ele tinha até um horário para voltar, e ele se rastejava o máximo que ele aguentava, porque ele sabia que quando ele não aguentasse mais, ele teria que rastejar de volta, porque senão nem lá fora iriam deixar mais ele, né? Então ele conseguiu fazer isso algumas vezes antes que descobrissem o que ele estava fazendo, mas aqui a gente começa a perceber o seguinte: nossa, essa pessoa realmente ela é um pouco diferenciada, né? Numa situação dessa, ela tomou algumas decisões e ela de fato tomou algumas ações a partir dessas decisões. Então a filha dele continuou contando essas histórias de Erickson, né? Depois mostrando fotos, aí ele já estava, né? Já tinha recuperado mais uns movimentos com a bengala, já caminhava com a bengala e já sem a bengala, né? Lá no final da vida, depois, mais velho, ele voltou a usar a bengala, voltou para a cadeira de rodas, mas houve um tempo que ele conseguiu caminhar, inclusive sem bengala. Então, fotos assim, por exemplo, onde eles estavam no topo, né, de duas pedras muito altas, né, e tinha um espaço, um vão entre elas grande, onde muitas pessoas que nunca passaram pela situação que ele passou não tinham a coragem de pular, então tinha foto dele pulando, fotos assim de arquivos pessoais dele, né, que aquelas coisas eram como troféus assim que ele gostava de exibir, né, que ele realmente conseguiu voltar até andar com a força de vontade dele, com a ação dele, com as decisões dele. Então, depois dela contar essas histórias, né, ela contou também algumas viagens que ele fez através do rio Mississippi, enfim, algumas histórias. Ela concluiu o seguinte, né? Ela, basicamente, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com o papai foi isso aqui que eu vou contar para vocês, né? E eu vou transmitir aqui para vocês porque isso me tocou profundamente. Crianças têm o direito de dizer não consigo. Adultos não têm esse direito. Adultos têm o direito de dizer quero, não quero. Vou repetir. Crianças têm o direito de dizer eu não consigo. Adultos não têm esse direito. Adultos têm o direito de dizer eu quero ou eu não quero. Cara, quando ela disse isso, isso tocou tão profundamente em mim, porque eu enxerguei muita verdade naquilo, né? Tinha algumas pessoas ali se debatendo, como deve ter algumas aqui se debatendo, né? Não, eu de fato não consigo, eu tenho com esse pergaminho de justificativas. Mas ela disse que crianças podem dizer não consigo, mas adulto é quero ou não quero. Porque quando nós decidimos fazer algo, se a gente quer de verdade, nós damos passos nessa direção. Nós vamos em direção a isso. Eu não consigo hoje,
mas eu dou um passo, um outro passo, um outro passo, porque eu quero. E se eu não dou esses passos, lá no fundo é porque eu não quero, ok? Não, Manuel, claro que eu quero. Então, como vocês já sabem, falar até papagaio fala, né? E eu sei que vai ter gente brava comigo. Falar até papagaio fala, cara. Mas o que é importante a gente observar? Ações congruentes, ok? Então, por exemplo, assim, eu, durante alguns meses atrás, eu queria voltar a fazer aulas de skate. Mas a minha agenda está complexa, eu estou trabalhando muito, eu estou nessa situação, naquela outra, naquela outra e naquela outra. O bem da verdade é que nesse meio tempo, mesmo com a agenda cheia, coisas que eu de fato decidi, eu vou fazer isso, eu arrumei um tempo e eu fiz, ok? Eu arrumei tempo e eu fiz. Então, eu queria fazer e eu fiz acontecer. E aí eu parei de falar que eu queria fazer aulas de skate, porque senão ia ficar um conflito tão grande aqui dentro, né? Ah, eu não estou conseguindo, porque eu não tenho tempo, porque eu isso, porque eu não tô... Não, eu não quero, na verdade. Não é minha prioridade nesse momento. Então, eu parei de mentir para mim mesmo. Eu não quero o raio da aula de skate nesse momento. Em algum momento, talvez, não nesse momento. Porque senão eu vou ficar criando problemas que muitos aqui conhecem o que eu estou falando. Sabe? Ah, eu quero, mas não acontece. Ah, eu quero, mas você não faz nada. Você não faz nada nessa direção. Então você não quer. Seja pelo menos sincero com você. Seja o menos sincero com você. Fale, eu não quero. Isso vai causar menos conflitos internos dentro de você, sabia? Menos conflitos internos. Então, eu me lembro de certa vez estar com uma pessoa, né, uma pessoa próxima, e essa pessoa, ela estava endividada, ela tinha dívidas, né? Eu sei porque eu tinha que fazer algumas transferências para essa pessoa, eu não podia ser por tal banco, não podia ser de tal maneira, senão o banco ia comer tudo porque estava endividado. Aí, certa vez, como havia uma proximidade, eu falei assim, por que que você não paga a sua dívida? Ora, porque eu não tenho dinheiro. Brr. Não, não, não. Mas você não precisa ter todo o dinheiro para você pagar uma dívida. Você não quer pagar a sua dívida. E, cara, era uma pessoa um pouco difícil. Eu ouvi um monte. Para você é fácil falar. Você tem dinheiro. Você é isso, você é aquilo. Você não vive na minha pele. Claro que eu quero pagar. Se você acha que eu não quero pagar a dívida, eu falei, não. Você não quer pagar a sua dívida. Claro que eu quero. Eu falei, tá, quanto você deve? Não sei. Eu falei, primeiro sinal, você não quer pagar a sua dívida. Você nunca vai conseguir pagar a sua dívida se você não souber quanto você deve. Por maior seja o susto que você leve, você tem que saber quanto você deve para você elaborar um plano de ação se você de fato quiser pagar o raio dessa dívida. Ok, surtou comigo, ficou brava, tudo bem. Tempos depois, volta e fala assim: nossa, fiz as contas, devo tanto. Falei com a gerente. Ela me ofereceu essa possibilidade. Resumo da história. Em 1 ano e meio, adivinha o que aconteceu? Essa dívida estava paga. Essa dívida estava paga. Então, essa pessoa quis fazer isso. No momento que ela quis pagar a dívida, ela encontrou um caminho para tal. Vocês começam a entender a diferença entre não consigo e não quero. Porque às vezes fala assim, nossa, mas é claro que eu quero emagrecer, é claro que eu quero fazer aquela ação, é claro que eu quero prosperar, é claro, eu quero. Será? Será que você quer de fato? Se você quiser, as suas ações têm que estar nesse sentido. Esse é o primeiro passo, gente. É o primeiro nível de consciência que a gente tem que ter em relação a isso, tá? Então, ser sincero com você pelo seguinte, olha, você se conhecer, você se aprofundar nas suas próprias questões, isso vai te ajudar muito a você ter a ciência, consciência das suas partes, de quem é você. A terapia ajuda muito, mas você sabia que nem toda terapia do mundo vai substituir ação na vida? Se, por exemplo, assim, ó, você já está acostumado a procrastinar. É fato, tem partes de você que tem bons motivos para isso. Só que, se você esperar ficar fazendo terapia para deixar a ação um dia vir e acontecer, talvez isso nunca aconteça. Agora, se você tá sempre com o carrinho da ação na frente, e aqui, ó, em paralelo, só que um pouquinho mais atrás,
cuidando de você, mas a ação tem que ser primeiro. Clara, você pode lidar com questões mais profundas, mas você tá agindo, você está tentando encontrar maneiras. Isso aqui vai ajudar no fluxo, essa parte aqui, ó, o processo terapêutico vai ajudar o fluxo disso daqui, porque às vezes nem com toda a ação você consegue de fato, mas tem muitas ações. Então, por exemplo, assim, quem me disse, olha, eu tenho que estudar, mas eu faço para todo mundo aqui em casa e o estudo acaba ficando para depois. Não, você não quer. Não tem ação nessa direção. Entende a diferença? Quando tiver de fato ação ali, ó, eu estou estudando, eu fiz, sei lá, se é para o vestibular, se é para uma prova, para o raio que seja. Eu estou fazendo isso, eu não passei uma vez, não passei duas, não passei 10, mas eu estou estudando aqui X horas por dia, é diferente de falar assim, eu estou fazendo tudo para todo mundo, mas não estou estudando, então eu ainda não quero. Entende a diferença? Que crianças podem dizer não consigo. Adultos está permitido dizer quero, não quero. Porque para muitas coisas na vida a gente vai precisar de ânimo, a gente vai precisar de força de vontade. Vocês concordam? Me deixa saber aqui se vocês concordam. Alguém aqui já se prometeu? Vou começar a fazer academia, vou começar a fazer algo e você não cumpre, vou começar a estudar, vou começar a fazer XPTO, e você não cumpre. Já aconteceu isso com alguém aqui? Cada vez que nós nos comprometemos com algo sobre nós e não cumprimos, isso diminui a nossa força de vontade e diminui a nossa força na vida, diminui o nosso entusiasmo. Nós passamos a reforçar um conjunto de crenças negativas e padrões que não nos levam a lugar nenhum. Sempre, repito, sempre que nós nos comprometemos com algo e não cumprimos, o nosso entusiasmo pela vida, a nossa força de vida, a nossa força de vontade, ela diminui, ok? Então, você vem se comprometendo com você? E aí, sabe qual é o problema de tudo isso? Você se compromete, você nunca fez exercício e a partir de amanhã você quer fazer todos os dias. Você não vai conseguir. Então, é muito melhor. Ou você fala, não quero, não quero e não quero e não quero, de jeito nenhum. Ou você fala que você quer, mas você toma uma ação nisso. E você cria compromissos, mas compromissos pequenos que você pode cumprir. Porque o contrário também é verdadeiro. Cada vez que eu me comprometo comigo e eu cumpro, a minha força de vontade aumenta, o meu entusiasmo sobre a vida aumenta, a minha força de estar na vida aumenta. Então, você quer continuar se comprometendo e não cumprindo e tirando a sua força de vida, ou você quer cumprir com o que você se compromete com você? Por isso, passos pequenos. Eu tenho uma frase: sonhe muito grande, mas dê passos pequenos, porém sólidos em direção aos sonhos. Então, é muito importante, né, esse compromisso, só que você fazer esse compromisso. Por isso que é muito mais sincero e menos danoso dentro de você. Não quero esse raio de estudar, porque eu não quero passar nessa prova. Não quero fazer isso na minha vida. Não quero fazer aulas de inglês. Não quero pagar aquela conta, porque se eu quiser, as minhas ações, os meus compromissos, ok? Eles vão estar nessa direção. Essa história que eu contei dessa pessoa endividada, em 1 ano e meio pagou o raio da dívida, e não era pouco. Só que fazia hora extra, trabalhava pra caramba, começou a elaborar esse plano de ação, fez o financiamento lá e conseguiu 1 ano e meio. O compromisso que ela traçou, ela cumpriu a cada dia. Então, isso traz força de vida, força de vontade, entusiasmo. Quantas vezes você se promete coisas, se compromete e não faz? Ou não se compromete, ou se compromete num nível que você de fato vai conseguir cumprir. Sai dessa panaceia. Senão você, de querer, eu quero, eu quero, eu quero, você quer tudo. Todo mundo quer tudo, mas não faz nada. Então, para de ficar se colocando nesse nível, porque isso é tão mais danoso, isso vai continuar emperrando a sua vida em várias outras áreas, tá? Então, aqui reside um ingrediente fundamental: decisão. Decisão seguida de ações naquela direção, tá? Não importa o que quer que seja. Não consigo hoje, mas eu quero, eu quero. Então, eu tenho o direito de dizer quero, ou não, né? Não quero.
Então, eu quero. Qual é a ação? Qual é o próximo passo? Só que é uma ação que você vai conseguir se comprometer ou você vai querer dar um passo desse tamanho que você nunca deu, que você vai se comprometer 3 dias? E aí a sua força de vontade, a sua força de vida vai declinar bruscamente. Tá? Então, para quem se sente emperrado aqui na vida, isso aqui é fundamental você saber. Tá? A partir dessas ações, ações de verdade, esse processo terapêutico, seja ele qual for, principalmente de ouvir partes mais profundas, curar traumas, cara, isso é necessário, sim, mas a ação jamais será substituída nessa vida. Andam juntos, esse aqui sempre um pouquinho na frente. Sabe quando você fala assim, quando eu perder esse medo, eu vou dirigir, eu vou fazer uma inscrição na autoescola. Quando eu perder esse medo, eu vou dar aquela palestra. Quando eu perder esse medo, eu vou gravar vídeos para o meu canal do YouTube, do Instagram. Quando eu perder esse... Não vai acontecer nunca, esse medo não vai sumir. Grava, começa a gravar, começa a fazer. E depois vai cuidando do que está por detrás disso. Vou contar uma coisa aqui que ninguém... eu acho que eu contei isso para pouquíssimas pessoas. O primeiro vídeo que eu subi no meu canal do YouTube, se eu não me engano, foi em 2013, para gravar aquele primeiro vídeo, primeiro que eu tive que pegar uma câmera emprestada. Eu não tinha câmera, né? Não tinha celular com câmera decente naquele tempo também. Eu tive que pegar uma câmera emprestada, eu tinha prazo para devolver, ok? Eu pensei que em 5 dias eu ia gravar, tipo, uns 10 vídeos. Cara, antes de sair o primeiro vídeo, eu chorei por 3 dias, porque sempre que eu ia gravar, mas me dava crise de choro, me dava de tudo, de tudo, de tudo. Mas como eu queria, 3 horas depois, quando a cara já não estava tão inchada, eu ia lá. E eu não conseguia. E eu voltava. E por 3 dias, eu chorei e eu voltei. No 4º dia, o vídeo saiu. Não saiu o melhor vídeo de todos, mas o vídeo saiu. Ok? Então, saiu o meu primeiro vídeo. No segundo, não significa que eu perdi todo o meu medo, que eu perdi toda aquela sensação ruim, nossa, daquelas crenças, daquele diálogo interior e blá, 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 blá. O segundo vídeo saiu, o terceiro vídeo saiu, mas com isso, e aos poucos, porque a ação está na frente, eu também passei a cuidar dessas partes dentro de mim. Hoje eu gravo vídeo, eu dou live aqui, cara, eu não estou nem aí, o que estão pensando? Né? Eu estou me comunicando, estou sendo eu. Mas a ação lá atrás precisou estar na frente. Você é daqueles que fala, quando isso passar, quando eu tiver inspiração, eu vou escrever meu livro, vou gravar meu vídeo, quando esse medo, aí eu vou de... Você tem que ter ação. Tenha ação primeiro, ok? Mas não significa a ação que vai fazer todo aquele processo acontecer. Sonhe grande, dê passos pequenos, porém sólidos em direção aos seus sonhos, tá? Crianças têm o direito de dizer não consigo. Adultos, não quero ou quero. Tá? Então você começou a entender. Recapitulando rapidamente, tá? Cada vez que você se compromete consigo e você não cumpre, sua força de vontade, seu entusiasmo pela vida, a sua força de vida diminui e você desengatilha um monte de padrões negativos. Por isso, se comprometa o quanto você pode, pequeno, pequeno de cada vez, micropassos. Sonhe grande, de passos pequenos, porém sólidos, em direção ao seu sonho. Porque esses passos sólidos vão ser constantes, né? Se o compromisso me tira o entusiasmo, se o compromisso me tira a minha força de vontade, quando eu não cumpro, quando eu cumpro, é o contrário. Eu ganho mais ânimo para a vida, eu ganho força de vontade, eu estou nessa direção, tá? Porque muitas pessoas confundem, muitas vezes, o processo terapêutico como se fosse fazer um milagre, como se eu fosse, muitas vezes, fazer pela pessoa, ou é a técnica, ou é o conhecimento, ou é o brilhantismo do terapeuta, tá? Então, a ação é assim, ó, gente, terapia é importante. A gente pode desvendar padrões, a gente pode dar suporte para muitas partes, só que é paralelo, só que esse paralelo, esse da ação está na frente, é sempre na frente. A ação não é substituída por nada. Então, o processo terapêutico, ele ajuda a gente a fluir melhor nas decisões que geraram ações em direção aos meus sonhos e aos meus objetivos. Então, quem estava aqui no início e disse, eu estou emperrada nisso, então eu procrastino. Você não quer. Porque o momento que você quiser, você vai criar compromissos que você consiga cumprir todos os dias nessa direção.
tá? E aí, depois que você estiver fazendo isso, né, você vai começar a perceber as dificuldades e as facilidades, o que realmente precisa de atenção e o que não. E aí a gente começa a cuidar disso. Esse ingrediente funciona muito, tá? E aí, o quantos passinhos você vai ter que dar para o seu sonho? Não sei, tá? Mas o que adianta dar passos grandes ou ficar falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e se comprometer e não cumprir, e tirar a sua força de vida, e tirar o seu entusiasmo, e tirar a sua força de vontade. Como se força de vontade a gente nascesse com ela. Tipo, eu tomei a injeção da força de vontade e eu sou o cara da força de vontade. É construído isso dia a dia. Então, tem alguns ingredientes, tem coisas que eu faço que ampliam, que aumentam isso, tá? E tem coisas, tem ações que eu tomo que me tiram energia, que me drenam, que me tiram da vida, me tiram o meu entusiasmo, me tira a força de vontade, a vontade de viver. A maior transformação que o Metamorfose me trouxe, eu acho que foi assim realmente me abrir para a vida. Porque eu tive novos olhos para a vida. Eu me sentia muito fechada em relação a tudo, mas a partir do momento que eu me dei a oportunidade de viver essa experiência, assim, foi como se abrisse um horizonte imenso à minha frente. Então, claro que não resolveu todos os problemas da minha vida, porque é uma jornada, é um caminho, é um processo. Mas assim, a partir dali, muitas coisas se abriram e eu passei a ver a vida com novos olhos. A minha vida ganhou um novo sentido. Deixa essa dúvida de lado e corra o risco, porque eu tive muita dúvida e, assim, por conta de um medo muito grande de enfrentar o novo, mas eu resolvi arriscar. E foi o melhor risco que eu corri na minha vida, porque me trouxe muita coisa boa, muita transformação. Assim, foi um trabalho maravilhoso que eu pude me dar a oportunidade de participar. Então eu acho assim que vale super a pena você correr o risco. Tenta como se fosse, sei lá, o primeiro risco que você vai correr na sua vida. Fala assim, eu só vou me dar a oportunidade de correr esse risco, nem que eu não corra nenhum outro. Mas a partir daí você pode ter certeza que muitos caminhos vão se abrir e você vai querer correr muitos outros riscos. Olha, como eu me senti em relação à experiência em grupo, era outra coisa que me bloqueava absurdamente. Eu fui assim com os dois pés para trás, sem saber o que me esperava, mas eu fiquei um pouco confiante em ir por conta de todos os depoimentos que eu tinha visto já de outras pessoas. Então, eu fui e falei, vou ver o que acontece, como que é uma experiência em grupo, foi a primeira da minha vida. Eu me senti extremamente à vontade. Um trabalho muito lindo, a maneira como o Manu conduz e assim, a energia que se cria dentro daquele trabalho é muito grande. Assim, eu não acreditava o quanto eu me sentia à vontade, por conta assim, você está vulnerável numa situação, você se sente tratada com amor, com carinho, com respeito. Então, eu acho que eu nunca tinha me sentido sendo vista, ou toda a minha história sendo vista da maneira que foi vista ali pelo Manuel e por todo o grupo. Então, assim, foi muito tranquilo, muito fácil e realmente me abriu para muitas outras oportunidades de trabalho em grupo que realmente é muito transformador.